E vocês, pela sua posição política hoje em dia no Brasil, você já deve ter sido contactado por todos os tipos de agentes internacionais a gente possíveis. foi A CIA, inclusive. Não, da agência CIA internacional Você não não. sabe. Não. Você acha não, que você vai saber? pera, Monark, eu vou falar aqui até pra gerar um corte. Nós falamos durante o processo de impeachment, a gente falou com gente de embaixadas e consulados do mundo inteiro. Todo mundo querendo saber e depois tem histórias depois pra gente contar lá pra frente, muito... Mas nunca, assim, evidentemente os caras estavam grampeando nosso telefone, a gente não sabia. Pode mas até acontecer, né? assim, reuniões oficiais, não tem problema de falar com gente dos Estados Unidos, gente de diversos países. Não tem problema nenhum vocês conversarem com a CIA. O problema é vocês Não, começarem eu a não conversei trabalhar com a pra CIA. eles. A gente não conversou tem com a um diálogo CIA. com a É, CIA. Vocês não, conversaram já. Você não sabe. Eu já devo ter conversado com alguém da CIA, entendeu? Não, tudo bem. Eu acho que, Pô, se eles acho que estão todo... conversando sem a gente saber, pode ser. claro, Tá aqui no claro. meu celular. Mas e tá a gente, vendo as coisas. mas é fato que na posição que a gente tem de agente político, de um agente político que trabalha na formação de opinião pública, a gente conversou com, a gente teve diálogo com muita gente. E eu vou concordar com você que a capacidade de influência externa dentro de uma democracia mais ou menos aberta como a nossa, com todos os defeitos que ela tem, num sistema de imprensa mais ou menos livre como nós temos, isso tá dado, a capacidade de influência externa. Isso, vamos dizer, esse balanço de poder mudou. Onde eu quero chegar? A imprensa brasileira, a gente pode falar, vamos falar da Globo, um dos elementos, vamos dizer, oligárquicos brasileiros. A Globo é hoje, Globo, né? A Será que é à Globo toa? é difusora de uma determinada perspectiva e visão de mundo, e ninguém como a Globo faz isso aqui no Brasil. A Que a Globo gente é chama de cultura woke. empregadinha do Partido Democrata. A gente pode colocar aqui, Fala assim, isso. meio que nesses termos. A Globo, ela é a grande difusora disso aí. Não só a Globo, como todas as Big Techs também, né? Que trabalham no Brasil. A mídia inteira pertence a esses caras. É isso que eu tô... Esse é o meu argumento. O jogo já era. O Brasil já era faz muito tempo. A gente só nunca tinha percebido. A gente fica aqui acreditando, e vocês, e eu também, que a gente pode mudar, e que a gente tá chegando no poder, e que agora é a nova geração, e o caralho. Meu irmão, o jogo já foi comprado há muito tempo, e a gente tá se enganando. Não, A gente tá se enganando, porque a gente não consegue atacar esses caras. Eu gosto que a gente tá falando mas- exatamente mas- isso, olha e o Ricardo só. parece que tá com uma camisa de força. Tipo... O louco ficou aqui. Oh, meu Deus! A CIA! Ele tá entrando na minha mente. Colocou um chip aqui. Veja, eu acho que tem uma validade nesse argumento na medida que você disse. Você tem, é óbvio, se você tem uma elite medíocre num país que não é uma grande potência, que não consegue projetar o seu poder internacionalmente, essa elite se torna presa fácil, digamos E ela assim, é de presa fácil. interesses Ela é presa internacionais, fácil. pela Ela razão que ela você falou. Ela não vai defender os interesses nacionais em detrimento do seu ganho pequeno no jogo de poder local. Então, se tiver um ganho pequeno no jogo de poder local, ela vai vender o interesse nacional à vontade. Eu concordo plenamente com você. Agora, aí é que está. Ela também é capaz de tomar decisões erradas sem a influência internacional. Ou seja, sem que haja um interesse internacional manipulando, manietando essa elite para empurrá-la para esse ou para esse caminho. Ela é capaz de tomar decisões muito ruins por si própria. Não, ela não só é capaz, E como ela... Desculpa te E a cortar, terceira cara. coisa, que é uma mensagem de esperança, acredite no Brasil. Porque, assim, se a gente tivesse a crença de que todo o jogo já foi definido, era melhor fechar o MBL. A gente não pode acreditar, de fato, a gente não pode acreditar que o jogo político do Brasil está predeterminado para sempre. Porque se você acredita nisso, você simplesmente desistirá de toda a atividade política. Claro, Você claro. vai deixar essa atividade na mão dessas pessoas que você mesmo está dizendo que são medíocres, que não valem nada, que não tem nenhum tipo de projeto para o país. E a gente vai tocar as nossas vidas privadas. E esse movimento de sair da arena política e tocar as vidas privadas é uma das razões pelas quais o Brasil se encontra nesta situação. Você veja, o interesse da população brasileira aumentou muito pela política nos últimos anos. De forma, se você olhar a série histórica do tempo no século XX, o interesse da população brasileira era muito baixo pela política. Porque, claro, você tem uma população com educação precária, escolaridade precária, com uma democracia também que toda hora tem um interregno ditatorial, ou seja, uma democracia muito instável, mas não havia grande interesse na população. Agora esse interesse floresceu, cresceu muito. Talvez de formas distorcidas, talvez com discursos inadequados, não importa, mas há essa energia. E eu acho que a gente tem que
pegar essa energia e fazer alguma coisa de bom com ela, porque senão a gente vai desistir. Né? Eu concordo com você. Eu só argumento que eu argumento porque, na minha visão, é o que está acontecendo. E eu acho que é importante que os brasileiros tenham noção que esse jogo, se a gente quer ganhar, tem que entender o quão perdido ele tá agora. Eu concordo contigo. Nisso eu concordo com você, porque as pessoas não têm ideia, vamos dizer, dessa nova modalidade de jogo que está acontecendo no mundo e que nós, por determinadas características especificamente brasileiras, somos muito... É o que eu quero dizer assim, vou tentar ajustar meu pensamento. O Brasil é um país muito conectado em redes sociais, ele é proporcionalmente muito mais conectado do que qualquer país desenvolvido. Comparam o Brasil muito com a Índia no nível de interação em redes sociais. O brasileiro usa demais rede social, mesmo as pessoas mais humildes usam. Isso aí nos coloca, mesmo o Brasil sendo um país muito pouco importante em termos geopolíticos, coloca o Brasil numa posição de destaque nessas novas modalidades de política, e essa posição de destaque ela é desproporcional ao destaque geopolítico brasileiro. O Brasil é o que os chamaram uma vez o Brasil de não diplomático, ninguém dá muita bola pro Brasil em termos geopolíticos, mas neste grande jogo, a gente acaba o mundo acaba olhando pro Brasil, a gente acaba ficando ali, não digo no centro das atenções, mas a gente tem uma determinada atenção, e o Brasil acaba sofrendo demais por essa capacidade de interação que ele tem em redes, e por ser um sistema democrático com todos os defeitos, e tendo uma imprensa livre com todos os defeitos. Mas não dá pra falar mais que é livre, cara. Não com censura prévia. Não, mas falar assim, que a gente tem... mas o ponto que eu quero dizer assim, nós não somos... O que a gente chama de democracia, de verdade. Nós não estamos na Venezuela, entendeu? A informação, você bem. Consegue montar o buraco do inferno é fundo, né? Não chegamos lá, mas temos um inferno, né? Não, mas assim... mas é o que eu quero dizer assim, você tem um nível de liberdade aqui que não é comparável de uma ditadura. Nós não somos a China, nós não estamos no Vietnã, nós não estamos em Cuba, nós não estamos na Venezuela. Você tem aqui uma democracia defeituosa. Eu acho que é o caso do Brasil. Uma democracia com uma série de falhas. E aqui, por conta dessas características, o Brasil recebe essas influências externas. E tanto vamos dizer, um jogo ainda aberto que a gente recebe influências das mais diversas. Dos mais diversos. Há uma interferência plural aqui. A gente pode falar de TikTok e China. O que eles estão fazendo aqui, o coitado do Brasil, ele tem alguém que vai ser vítima da tiktokização, da formação da mentalidade, é o Brasil. E isso acontece aqui, dadas essas características nossas, de ainda ser um país aberto, você entendeu o aberto, né, para não fazer o disclaimer, Sim. Populoso, com muita interação em rede social. Então, nós vamos sofrer isso mais do que outros países que deveriam ter uma posição de destaque maior. Então, eu acho que daqui também pode pintar soluções. E eu acho que é por isso que o Brasil tem uma natureza que ela é muito estranha. Essa questão, por exemplo, racial que é trazida pelos Estados Unidos, essa questão woke. Se tem um país que pode lidar e trazer uma resposta decente para isso, é o Brasil. Que o Brasil já lida com essa questão de uma maneira diferente. Eu não estou falando que é a maneira a mais virtuosa do mundo, mas ela é diferente. O Brasil lida com problemas e contradições de maneira muito original desde o seu período de colonização. Dado a questão dos portugueses serem um país muito pequeno, ele tem que fazer arranjos, desde arranjos com os índios até a própria relação entre o dono do escravo e o escravo, a forma como a própria violência era mascarada ali. As relações sociais se deram no Brasil mediante uma dinâmica própria. E essa dinâmica própria, ela não é compreendida verdadeiramente pelos países desenvolvidos, creio eu. E a forma como essas políticas e discursos políticos são construídos lá, eles chegam aqui de uma outra maneira. E aqui pode surgir respostas. O uso das redes sociais aqui no Brasil, pela própria direita, ele tem inúmeros elementos de pioneirismo que foram depois copiados por Estados Unidos. Inclusive o próprio Steve Bannon fala. Vários elementos da campanha do Bolsonaro em 2018, ele levou para o Vox na Espanha, utilizar o uso de WhatsApp e tal. Então, o Brasil tem um pioneirismo nisso, e o Brasil é um caso tão especial que daqui podem surgir soluções. Eu tenho essa crença, porque a gente tem um poder de adaptação que é impressionante. Aqui tem tudo para dar errado em muitas coisas, e a gente se adapta e vai sobrevivendo a duras penas. Então, eu não sei. E tem uma coisa que acho que é engraçado a gente trazer, porque a gente está chegando num período de domínio da técnica. E de, vamos dizer, controles estatais profundos e uma dinâmica, vamos dizer, de controle sobre o cidadão bem grande. Agora, aqui é tão esculhambado, aqui é tão corrupto, aqui é tão confuso, que as dinâmicas de liberdade, mesmo nesse sentido, elas podem estar de formas diferentes. Então, a gente está numa posição que não é igual à posição americana.
Entendeu? Então, daqui eu... Assim, tanto otimismo assim que nem você. Eu acho que foi a coisa mais fácil do mundo foi para os Estados Unidos exportar a cultura woke e ela impermear a cabeça de todo fucking jovem brasileiro que tá falando um monte de baboseira na internet, cagando regra, lacra. Essa cultura do cancelamento, isso não foi produzido aqui. Foi exportado dos Estados Unidos para cá através das big techs, da cultura americana. Puta, a cultura do cancelamento... O Brasil é... O que você acha? Assim, a cultura do cancelamento, ela já existia antes. Como a cultura do expurgo. Assim, num conceito bastante genérico, ela existe desde que a humanidade. Né? Sim, mas não é desse conceito. Não, eu sei, isso é óbvio. Eu acho que essa cultura do cancelamento tal como existe hoje, ela é, sim, profundamente americana. Eu acho que ela é profundamente americana e ela chegou no Brasil e a gente não tem os anticorpos sociais contra isso. Pois é. E isso tudo é muito ruim. Mas, aí é que está. Se você olha a formação histórica do Brasil, um elemento que o Renan colocou aí, a solução que a gente ofereceu a certas questões é uma solução diferente, como, por exemplo, a questão racial. Os Estados Unidos têm um problema de segregação racial, de ausência de casamentos mistos, até o século XX muito agudo, e continua sendo agudo, e no Brasil é diferente. Né? O que não quer dizer que não houve violência no nosso processo de colonização. Existe, inclusive, uma leitura muito equivocada do Gilberto Freire, por parte de certas militâncias de esquerda que dizem que ele foi o autor da democracia racial, que ele não concebia a violência. Não, ele concebia a violência, ele fala de violência em Casa Grande Senzala, ele é muito explícito sobre isso. Só que aconteceu um processo de miscigenação no Brasil que nos deixou num outro patamar histórico em face dos Estados Unidos e em face da Europa. Então, por exemplo, isso é uma coisa no Brasil. Outra, até muito recentemente, esse puritanismo moralista que agora começa a pegar no Brasil com teor progressista, não pegava. Pô, a Rede Globo, as TVs, as grandes TVs e tal, exibiam programas onde você não tinha nada disso. Nada. Você tinha mulher pelada, outro cara que era machista. O Brasil tinha trans na TV nos anos 80. O trans e a mãe de família, a velhinha assistia, ela achava isso legal. Então, uma espécie de mescla meio lúdica, meio confusa, que é meio chacrinha, que é a característica do Brasil. Era uma estética brasileira. Eu concordo. Eu acho que essas ideias estrangeiras estão realmente penetrando na nossa psicosfera, digamos assim, de uma maneira muito deletéria e estão alterando o comportamento padrão do brasileiro e a gente tem que combater isso, tem que ver um meio de, enfim, impedir que isso aconteça. Eu acho que esse processo está ocorrendo. Só que se você olha, assim, no longo prazo, você vê que as soluções potenciais para esse problema já estão aqui. Percebe? Por que não desconstruir o discurso da desconstrução? Por que não subverter o puritanismo woke através de uma lembrança do que era o Brasil nos anos 80? Por que não recuperar as raízes de soluções que nós tivemos? Eu sei, mas aí vai caber alguns grupos outsiders e alternativos, entre os quais o MBL, você também. Só que a gente é fraco, essa é a questão. Seca, mas aí é a vida, a gente vai ter que ser forte. E assim, a gente tá construindo tudo no MBL, falando especificamente do movimento, para que a gente seja forte. A gente tá crescendo. É que vocês só vão ser fortes quando vocês abraçarem a oligarquia internacional. Não, mas não é assim. Você tá sendo muito determinista, Monark. Eu tô sendo um pouco, mas é o que eu acredito agora, né? Porque no meu histórico de vida, eu só tomei no cu. Mas então, eu não tenho tanta esperança. Eu tô esperando. Quando que vem a hora que a gente vence? Pensa que chega esse momento? Pensa que você vai ter que tomar no cu por mais 30 anos. Qual é a tua idade? Eu tenho 32. 32, você tá jovem. Ó, quando você tiver uns 62... Vou estar tomando no cu ainda. Mas aí você vai parar. Aí você já vai começar a botar... Eu vou morrer, é por isso que eu vou parar de tomar no cu. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.